Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que nos dá vitória, né? Por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a nossa irmã Márcia. É assim mesmo, viu, Márcia? Né? Tudo tem a sua primeira vez, né? Me lembro quando você pregou pela primeira vez lá na Igreja Paz e Vida, né? E de lá para cá o Senhor tem te dado graça, tem te usado. E o importante é ficar na brecha, né? Porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros, tá bom? Abre a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 13. 1 Coríntios, capítulo de número 13. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 13 para a nossa meditação. Amém? Louvado seja Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 13, do verso 1 ao verso de número 13. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos só me acompanhem. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciências, desaparecerá. Porque em partes conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior desta é a caridade. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Amados, os irmãos conhecem bem e sabem quem foi inspirado por Deus para escrever esse texto, né? Eu quero perguntar para os irmãos aqui se os irmãos sabem o que significa essa palavra caridade. Amor, né? Amor. A palavra caridade quer dizer amor. O nosso irmão Paulo, ele escreveu para a igreja de Coríntios, né? No ano de 55 até 56 depois de Cristo, tá, irmão? 55 a 56 depois de Cristo são 56 anos depois da morte de Cristo, tá certo? Então Paulo escreve essa carta
para tratar alguns problemas concernente à obra de Deus, concernente à igreja, e não só tratar, mas também trazer soluções para os irmãos daquela igreja, né? Era uma igreja grande, uma igreja enorme, porém tinha muitos problemas, né? A cidade de Corinto, uma cidade antiga da Grécia, era em muitos aspectos a metrópole grega da maior destaque no tempo de Paulo. Assim como muitas das cidades prósperas do mundo de hoje, Corinto era intelectualmente arrogante, materialmente próspera e moralmente corrupta. O pecado, em todas as suas formas, graçava naquela cidade, de má fama, pela sua lenciosidade, né? Então a cidade de Corinto era uma cidade popular, como a cidade de São Paulo, é grande, é uma metrópolis, né? Era próspera, ok? Mas era arrogante, havia muita corrupção, né? Naquela cidade. E a igreja estava ali, né? Porque Paulo foi um dos enviados para pregar naquele lugar e estabelecer algumas igrejas, né? Então Paulo aqui, ele está escrevendo para a igreja de Corinto, para que os irmãos de Corinto saibam se comportar como cristão, o dever de um cristão, né? O que deve ser colocado dentro da congregação, o que é correto e o que é errado. Paulo está tratando com os irmãos por intermédio de carta, porque em carta Paulo recebeu as informações do que estava acontecendo na igreja de Corinto. Então a primeira epístola aos Coríntios foi escrita durante seu ministério de 3 anos. 3 anos em Éfeso. Aí você vai ver isso lá no livro de Atos Apóstolos, capítulo 20, verso 31. Os irmãos vão ler muito hoje a Bíblia, tá? Na sua terceira viagem missionária, Paulo soube em Éfeso dos problemas de Corinto. Depois, uma delegação da congregação em Corinto entregou uma carta a Paulo e que lhe pedia instrução sobre vários assuntos. Paulo escreveu esta epístola tendo em vista os informes ouvidos e a correspondência recebida daquela igreja. Então qual é o propósito de Paulo? Ajudar aqueles irmãos que estavam ali com dúvida, ajudar aqueles irmãos que estavam ali com problemas, a trazer ensinamento para eles, para que eles pudessem aplicar naquela igreja que estava tendo aqueles problemas. Então o propósito de Paulo tinha 2 motivos principais ao escrever essa epístola: tratar dos sérios problemas da igreja de Corinto, de que foram informados, eram pecados que os coríntios não levavam muito a sério, mas que Paulo sabia serem graves. 2, aconselhar e doutrinar sobre variados assuntos que os coríntios lhe encaminharam por escrito. Isso incluía assuntos doutrinários e de conduta e pureza, tanto individual como da congregação. Toda igreja ela tem um problema, ela tem uma dificuldade. Não existe uma igreja perfeita aqui. Pastor, tem uma igreja perfeita aqui na terra? Não. Ela só vai se tornar perfeita quando Cristo tirar ela daqui. Pastor, tem a placa certa para a igreja? Tem. Qual que é a igreja perfeita que o senhor conhece? A igreja de Jesus Cristo. Esta é a igreja perfeita. E onde está essa igreja que o senhor está falando para nós? Está um pouquinho na Assembleia de Deus, está um pouquinho na Paz e Vida, está um pouquinho na Presbiteriana, está um pouquinho na Deus e Amor, e assim sucessivamente, né? Louvado seja Deus. Olha o que estava acontecendo com essa igreja. Lá, as informações que chegou até Paulo. Paulo então escreve essa epístola para tratar dos problemas que uma igreja experimentava quando seus membros continuam carnais. Por que há problema dentro da igreja? Porque existem pessoas que ainda são terrenos, que ainda são carnais e ainda têm em sua vida costumes
mudando, né? Então Paulo estava sabendo disso. Então, no capítulo 3, do verso 1 ao 3, Paulo então vai tratar sobre esses problemas. E quais são? E não se separem de uma vez dos incrédulos ao seu redor. 2 Coríntios, capítulo 6, verso de número 17. São problemas tipo espírito de divisão, era um problema. Tolerância de pecado, tipo o incesto. Imoralidade sexual em geral. Ação judicial entre os cristãos. Ideias humanistas a respeito da verdade apostólica e conflitos a respeito da liberdade cristã. Então são essas coisas que chegavam ao apóstolo Paulo, que chegavam a ele. E por ele ser um homem bem conhecido naquela época, uma pessoa bem usada por Deus, com autoridade e poder, ele tinha um respeito em toda a Ásia. Aonde ele foi, Paulo era conhecido. Havia um propósito na vida de Paulo, que ele iria e enviaria a mensagem de Jesus até Roma. Então, aonde Paulo passava, ele deixava a mensagem de Cristo e obreiros iam surgindo, pastores iam surgindo, iam dando continuidade e iam trabalhando na obra do Senhor. A seara é grande e poucos são ceifeiros. Hoje não é diferente. Vai ser escolhido pessoas, vai ser separado pessoas, vai ser colocado pessoas. Uns vão se destacar para a glória de Deus, outros não. Aí depende do individual, depende da entrega de cada um. Por que Deus dá mais para um e não dá mais para outro? Será que Deus seria injusto? Será que Deus seria imparcial? Não, é porque aquele irmão, aquela irmã que se dedica mais, que busca mais, que deseja ter mais de Deus, é óbvio que o Senhor vai acrescentar mais para essa pessoa. Então é por isso que muitas pessoas se destacam na obra do Senhor. E por mais que você veja essa pessoa se destacar fazendo o ídolo do Senhor, a igreja do Senhor Jesus ainda precisa de bons ceifeiros, porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Ou seja, o Senhor Jesus precisa de trabalhadores, porque são muitas almas que precisam ser alcançadas, são muitas almas que precisam ser evangelizadas. Senhor, amém, amados irmãos? Só que o que mais me chamou a atenção é porque quando a gente lê o capítulo 13, a gente temos que observar o capítulo 12, porque o capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14 trata de um problema que estava surgindo ali na congregação. Eles estavam brigando para ver quem tinha dons maiores do que os outros, para ver se o que tinha mais era melhor do que o outro. Eles estavam brigando no capítulo 14 por falar mais língua do que os outros, por falar mais línguas. E aí, aquele que pensava que falava mais língua do que os outros, se intitulava ser mais espiritual do que o outro. Então Paulo vai tratar desse problema. Então o que Paulo faz no capítulo 12, você vai ver que ele começa a falar acerca da diversidade de dons espirituais. Por exemplo, do verso 1 ao verso de número 11, você está com a Bíblia aberta, vai estar escrito assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eram gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém que pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, ao outro, pelo mesmo Espírito, a fé, ao outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar,
ao outro a operação de maravilhas, e ao outro a profecia, e ao outro o dom de discernir os espíritos, e ao outro a variedade de língua, e ao outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Louvado seja Deus. A mesa está farta. A mesa está farta. Então quem quer e deseja, busque, que receberá os dons do Senhor. É só ficar na brecha, que Deus tem dons para dar a cada um conforme a sua necessidade e o interesse da sua busca. Então Paulo trata esses assuntos, porque depois ele fala da unidade dos membros do corpo. Ele mostra, há vários dons, mas o Espírito é o mesmo. Aí Paulo vai dizer o seguinte: irmãos, qual que é o mais importante? É o dedinho do pé? Ou é a mão? Ou é o braço? Não! O mais importante não é o dedo do pé, a mão ou o braço, mas o mais importante é a cabeça. Então nós somos membros do corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça do corpo. É Cristo que dirige a nossa vida. Se eu prego, para a glória de Deus. Se a Márcia canta, para a glória de Deus. Se a Emily profetiza, para a glória de Deus. Se a missionária ora, para a glória de Deus. Ou seja, tudo faz parte do corpo. Não tem como eu fazer sozinho, porque eu preciso da Márcia, eu preciso da Patrícia, eu preciso do nosso irmão José. Ou seja, então, eu e você fazemos parte do corpo, e um precisa do outro. O mais importante aqui é Cristo, que é a cabeça. Então Paulo está querendo tirar o quê? A facção, a divisão, contenda, iras, situações que não são favoráveis para a obra de Deus, que de vez crescer a obra de Deus, faz paralisar, faz diminuir. Não, pelo contrário, Paulo dizendo, vocês precisam estar unidos, vocês precisam acertar as coisas, vocês precisam arrumar a casa, para que o nome do Senhor seja glorificado através das vossas vidas. Amém, amados irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E aí o tema principal, a qual nós estamos estudando nesta noite, fala sobre a excelência do amor. Olha o que Paulo vai fazer aqui. Paulo é um perseguidor de crente. Paulo, antes de se converter a Cristo, Paulo, antes de reconhecer Cristo como o único e suficiente Salvador, ele recebeu uma carta para Damasco, para prender os cristãos, para levar prisioneiros crentes que profanavam a fé. Então Paulo sai lá de Jerusalém, e aí vai com essa carta para Damasco, para prender os crentes. E na entrada de Damasco, o Senhor Jesus tem um encontro com Paulo. E nesse encontro que Paulo tem, Paulo é moldado, Paulo é transformado, Paulo é mudado. Então tudo aquilo que Paulo tinha dentro dele, o eu, a prepotência, o orgulho, a soberba, saiu, porque Cristo entrou na vida de Paulo. O soberbo, que se ele permanecer soberbo, não tem espaço para o Senhor Jesus operar. O arrogante, se ele permanecer arrogante, não tem espaço para o Senhor Jesus operar, porque é ele que quer fazer, é ele que se acha o tal. Então quando Paulo encontra com Jesus, quando Paulo é tocado, é moldado pelo Senhor, Paulo é transformado. E a cada um de nós que estamos aqui foi transformado por esse poder, foi transformado pelo Senhor. Louvado seja Deus. Então Paulo é transformado, Paulo começa a pregar a palavra, Paulo começa a anunciar a mensagem de Cristo, Paulo começa também a ser perseguido, porque ele perseguia mais, ele ia atrás para tentar impedir o agir de Deus, para tentar atrapalhar o mover de Deus, para tentar parar a igreja do Senhor. Mas depois o mesmo Paulo escreve Romanos capítulo 8, verso de número 31,
31, dizendo: que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ok? Louvado seja Deus. Ele entendeu, ele compreendeu. Depois que ele foi moldado, depois que ele foi transformado pelo Senhor, ele percebeu que não tem ninguém na terra, nem no céu, nem no Hades, que não pague a igreja de Cristo, a não ser o próprio Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então, depois que Paulo é transformado, depois que Paulo é moldado, aí a Bíblia diz que Paulo agora, ele escreve um texto para os irmãos de Corinto e mostra: você pode falar em línguas estranhas, você pode profetizar, você pode ter o dom de discernimento, você pode colocar a mão nos enfermos e eles serem curados, você pode ter o dom da sabedoria, você pode ter o dom da palavra da ciência, mas se não tiver amor, nada disso adiantaria. Paulo vai mostrar para os irmãos que acima de tudo que temos, acima de tudo, acima dos dons espirituais, o que prevalece é o amor, porque foi assim que Jesus demonstrou o seu amor para a humanidade. A Bíblia diz em João capítulo 3, verso de número 16 e 17: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não só Paulo, mas todos os apóstolos teve que aprender uma das maiores coisas a se fazer enquanto estivesse em vida era: apresente o amor, viva o amor. Louvado seja Deus. Agora vamos lá, vamos para a palavra do Senhor. Aí Paulo escreve, vocês estão com a Bíblia aberta, 1 Coríntios capítulo 13, verso 1. Márcia, leia para mim, por gentileza. Louvado seja Deus. Com 1 Coríntios capítulo 13, verso de número 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal, que soa como o sino de tino. Louvado seja Deus. Seria vazio se não tivesse amor, se não tivesse compaixão. Seria como um sino, só faz barulho. Louvado seja Deus. 1 Pedro capítulo 4, verso de número 8 diz: acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Louvado seja Deus. Então Paulo diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como um sino que tine. Amém? Louvado seja Deus. Irmã Emily, leia para mim, por gentileza. Verso de número 2 do capítulo 13 de 1 Coríntios. Glória a Deus. Que eu tenha dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenho a fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, nada serei. Louvado seja Deus. Olha só, o verso 2. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, o conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Olha só o que Paulo está dizendo. Ele coloca o amor acima de tudo, né? Você pode fazer o céu descer fogo, mas se não tiver amor, nada disso adiantaria. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aí ele fala mais: você pode fazer o monte transportar, mas se não tiver amor, nada disso adiantaria. Jesus não está preocupado com os sinais que eu posso fazer, mas Jesus está preocupado com o amor que Ele deixou para nós realizar aqui na terra. Olha só, louvado seja Deus. Olha Jesus, Imaneci, verso 3, leia para mim.
E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Olha que interessante. Poderia dar tudo o que tenho, até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso me não adiantaria nada. Será que uma pessoa poderia dar a sua vida para ser queimado e não ter amor? Existem pessoas assim que poderiam ter feito isso? Existe. Os homens bomba. Mas ele está demonstrando amor para o seu país, né? Ele dá a sua vida para o seu país. E Paulo vai além dos limites. Ele diz: mesmo que eu dê meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Olha que patamar Paulo coloca aqui. Mesmo que isso acontecesse e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O capítulo 13 é uma continuação do ensino de Paulo sobre os dons espirituais. Ele enfatiza aqui que ter dons espirituais sem amor de nada adianta. O caminho ainda mais excelente é o exercício de dons espirituais com amor. O amor sendo o único contexto em que os dons espirituais podem cumprir o propósito de Deus. Deve ser o princípio predominante em todas as manifestações espirituais. Daí, Paulo exorta os coríntios a seguir a caridade e procurar com zelo os dons espirituais. Ou seja, a igreja tinha dons, a igreja tinha espiritualidade, mas a igreja não tinha amor. A igreja não tinha união, a igreja não tinha comunhão. Estava faltando pessoas piedosas. Então Paulo precisa mostrar para esses irmãos como deve ser feito as coisas de Deus. Então não adianta eu fazer para mostrar para as pessoas. Eu tenho que fazer porque eu amo fazer e sei que foi uma ordenança do Senhor. É o verso 4. Irmã Patrícia, leia para mim o verso 4. Olha o que diz o verso 4. O amor é sofredor. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não sei quem sobrepece. Olha que diz assim na NVI: quem ama é paciente, é bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Não pode haver esse sentimento dentro da gente. Uma pessoa regenerada, uma pessoa transformada, ela não pode de maneira nenhuma ter esse sentimento dentro dela. E se tem, precisa ser moldado, precisa ser trabalhado, precisa buscar em oração, precisa buscar em consagração. O dono da obra, o dono da igreja, o dono da minha vida e o dono da tua vida é fiel para trabalhar em nós aquilo que ele quer fazer com o seu poder. Vamos dar espaço para ele agir. Vamos dar espaço para ele trabalhar. Eu me lembro das palavras de Jesus em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado o pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
misericórdia. Bem-aventurado o que tem sede de justiça, porque dos tais é o reino de Deus. Amém, amados irmãos? É um dever nosso, aqui na terra, enquanto vivermos, termos a semelhança de Cristo, a imagem de Cristo, o caráter de Cristo. Paulo dizia mais isso aos irmãos: sede meus imitadores, igual eu sou de Cristo. Então nós devemos buscar sempre em melhorar o nosso caminho para nos parecer com o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Irmã Genilda, leia para mim o verso de número 5. Glória a Jesus. Isso. Não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Olha só o que o texto está dizendo. Aqui na NVI vai dizer o seguinte: quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, nem fica irritado, nem guarda mágoas. Isso é o que o texto está dizendo para nós. Olha o verso 6, eu vou ler aqui. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Ou seja, pode haver pessoas que teve um encontro com Cristo, torcer ou se alegrar com a destruição da outra pessoa, com a derrota da outra pessoa. Não, Paulo está combatendo isso, dizendo: quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada. Mas eu vou mais além. Além de fazer a coisa errada, quando alguém está passando com o processo, quando alguém está passando com uma situação, ou com uma adversidade, será que uma pessoa dessa ela foi moldada, ela foi transformada? E torcer para que isso aconteça na vida de um crente, uma pessoa lavada e remida pelo sangue de Cristo, jamais. Um crente salvo, jamais pode desejar o mal a outra pessoa. A Bíblia nos recomenda a seguinte forma: abençoai os que te amaldiçoei. Meu Deus. Orai por quem vos persegue. Orai. Olha que ensinamento Paulo está nos dando. Vamos para o versículo. 1 Coríntios capítulo 10, verso de número 24 diz: ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros. Filipenses capítulo 2, verso 4: que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Sabe o que está acontecendo nos nossos dias? O amor das pessoas estão se esfriando de uma forma geral. Para pensar, irmão. O que está acontecendo, o que estamos vivendo, está se esfriando aos poucos. As pessoas não estão tendo mais paciência uma com as outras. Olha, as pessoas não estão tendo mais compaixão uma com as outras. E foi isso que Jesus falou para nós em Mateus capítulo 24, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Né? Louvado seja Deus. Leia para mim, Márcia, o verso de número 8. Na verdade o 7, Márcia. 7. Isso. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ou seja, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Mas está tão difícil de ter paciência um com o outro, de suportar um aos outros. A Bíblia diz que nós devemos suportar as pessoas mais fracas na fé, né? Louvado seja Deus. Então o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Romanos capítulo 15, verso 1 diz:
nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Gálatas capítulo 6, verso 2. Ajudem uns aos outros, assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. Amém? A caridade, essa seção descreve o amor divino através de nós como atividade e comportamento, e não apenas como sentimento ou motivação interior. Os vários aspectos do amor nesse trecho caracterizam Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Sendo assim, todo crente deve esforçar-se para crescer nesse tipo de amor. A pessoa talvez não possa ter o dom de ministrar a palavra. Talvez a pessoa não possa ter o dom de orar pelos enfermos. Talvez a pessoa não fale em línguas estranhas. Talvez a pessoa não profetize na congregação. Mas o amor é um dever de todo cristão, salvo em Cristo Jesus. Sempre demonstrar o amor. Ou seja, aí você verá a regeneração, a transformação na vida dessa pessoa. E uma pessoa que deseja ser assim, uma pessoa que almeja, por mais que é difícil, é complicado, mas ele vai buscando, ele vai melhorando, dia após dia. E eu acredito que cada um de nós aqui era de um jeito, não tinha paciência, não suportava muitas coisas, não levava desafogo para casa. Se falasse A, ouvia C e D. Se falasse D, ouvia E e F, e assim sucessivamente. Mas a partir do momento que a palavra do Senhor foi trabalhando em nós, porque ela nos confronta, é a palavra de Deus que nos confronta. Aí é que está. Não é fulano, beltrano e cicrano, mas é a própria palavra que nos molda. É a própria palavra que nos ensina. É a própria palavra que nos orienta, que nos transforma. Louvado seja Deus. Amém, amados irmãos?